Sei que vocês vão achar difícil de acreditar, mas lhes dou minha palavra de homem honesto que cada detalhe do que estou prestes a contar realmente aconteceu. Sou um homem de 70 e poucos anos e passei a maior parte de 5 décadas vivendo nestas colinas dos Apalaches. Testemunhei muitas coisas estranhas e maravilhosas durante meu tempo aqui, mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que vivi no outono passado. Nada poderia ter me preparado para o dia em que descobri 2 filhotes de Bigfoot dentro de uma caverna de calcário desmoronada. Permitam-me começar do início e contar esta história como se deve. Eu moro sozinho em uma casa modesta de madeira, situada bem no fundo da floresta, longe de qualquer resquício de civilização. A cidadezinha mais próxima fica a uns 20 quilômetros por uma estrada de terra sinuosa que se torna intransitável durante chuvas fortes. Escolhi esta existência isolada de propósito, muitos anos atrás, porque ansiava pela solidão, pelo jeito que a névoa da manhã se assenta nos vales, pelo coro das cigarras nas noites de verão, pela quietude absoluta de uma nevasca no inverno. Minha esposa faleceu há quase uma década, após uma longa batalha contra uma doença, e meus filhos estabeleceram suas próprias vidas em várias cidades pela costa leste. Eles telefonam com frequência, preocupados com o pai idoso, vivendo sozinho em um lugar tão remoto, mas eu lhes asseguro que continuo capaz e autossuficiente. A verdade é que prefiro assim. Tenho minhas rotinas diárias, que dão estrutura à minha vida. Toda manhã, levanto-me antes do amanhecer e faço uma longa caminhada pela mata, faça chuva ou faça sol. Mantenho uma horta considerável durante a estação de cultivo. Passo minhas noites lendo à luz de um lampião ou ouvindo rádio. É uma existência simples, mas que me cai perfeitamente bem. O terremoto aconteceu numa tarde de quinta-feira, no final de setembro. Eu estava sentado na varanda da frente, tomando café e observando um par de falcões de cauda vermelha circulando no céu, quando o chão sob mim começou a tremer. Inicialmente, presumi que fosse maquinário pesado operando em algum lugar à distância. Talvez equipamento de extração de madeira ou construção de estradas, embora não soubesse de nenhuma obra do tipo acontecendo na área. Mas então o tremor se intensificou drasticamente. As tábuas da varanda tremeram sob minha cadeira de balanço. Minha xícara de café vibrou pela mesinha ao meu lado, acabando por cair no chão de madeira onde se estilhaçou. A casa inteira gemeu e rangeu como se fosse uma coisa viva sentindo dor. Agarrei com força os braços da cadeira, observando incrédulo as árvores ao redor da minha propriedade balançarem violentamente, seus troncos se curvando de maneiras que pareciam impossíveis. Pássaros explodiram dos galhos em nuvens de pânico, seus gritos alarmados enchendo o ar. À distância, eu podia ouvir o estrondo de madeira caindo. O terremoto durou algo entre 45 segundos e 1 minuto inteiro, embora no momento parecesse se estender indefinidamente. Meu coração martelava no peito e me peguei prendendo a respiração, esperando que o tremor diminuísse. Quando finalmente parou, a quietude repentina pareceu quase tão perturbadora quanto o próprio terremoto. Fiquei sentado ali por vários minutos, tentando acalmar meu pulso acelerado e organizar meus pensamentos. Eu vivi nesta região a vida inteira e já havia sentido tremores menores antes, mas nada que chegasse nem perto dessa magnitude. Isso era algo totalmente diferente, algo que certamente viraria notícia. Assim que minhas mãos pararam de tremer, levantei-me com as pernas bambas e comecei a avaliar os estragos. A casa parecia estruturalmente sólida, graças a Deus. Alguns itens caíram das prateleiras lá dentro e notei uma nova rachadura na fundação de pedra, mas a construção havia resistido ao terremoto notavelmente bem. A floresta ao redor não teve a mesma sorte. Para onde quer que eu olhasse, via destruição.
carvalhos imensos. Alguns deles, certamente com mais de 100 anos, haviam sido arrancados pela raiz e agora jaziam no chão da floresta como gigantes caídos. Árvores menores haviam se partido ao meio, seus troncos estilhaçados, apontando para o céu como ossos quebrados. O próprio solo havia mudado de maneiras sutis que eram difíceis de descrever. Havia novas depressões e elevações onde a terra havia se assentado de forma diferente. Raízes expostas saltavam do solo em ângulos estranhos. A paisagem familiar das minhas caminhadas diárias havia se transformado em algo estranho e inquietante. Naquela noite, o sono me escapou por completo. Fiquei deitado na cama, ouvindo a casa estalar e ranger, sobressaltando-me a cada som. Minha mente voltava insistentemente aos pensamentos sobre o terremoto, maravilhada com o poder bruto das forças geológicas que tendemos a esquecer que existem sob nossos pés. Mas também me peguei pensando em algo totalmente diferente, algo que não tinha nada a ver com as consequências imediatas. Muitos anos atrás, quando comprei esta propriedade e comecei a explorar a natureza selvagem ao redor, descobri um extenso sistema de cavernas de calcário a aproximadamente 10 quilômetros a noroeste da minha casa. Essas cavernas foram formadas ao longo de milênios por rios subterrâneos que dissolveram gradualmente a pedra macia. A entrada principal era bem grande, talvez com 2,5 metros de altura por quase 2 de largura, mas havia inúmeras aberturas e túneis menores que se ramificavam na escuridão. Historiadores locais me disseram que os nativos americanos usaram essas cavernas como abrigo séculos atrás. E durante a Guerra Civil, desertores confederados supostamente se esconderam lá para evitar o alistamento. Em décadas mais recentes, as cavernas se tornaram populares entre espeleólogos amadores e adolescentes aventureiros. Embora o condado tenha acabado por erguer placas de aviso, desencorajando a exploração depois que um jovem se perdeu nos túneis mais profundos e precisou de resgate. Eu havia visitado as cavernas várias vezes ao longo dos anos, sempre com cuidado para ficar perto da entrada e nunca me aventurando nas seções mais perigosas. O pensamento me ocorreu agora, deitado acordado no escuro, de que o terremoto poderia ter causado o desabamento das cavernas. Formações de calcário são notoriamente instáveis, suscetíveis a mudanças na rocha-mãe. E se o terremoto tivesse derrubado seções do sistema de cavernas? E se alguém estivesse lá dentro quando aconteceu? A possibilidade me corroía por dentro, recusando-se a me deixar descansar. Eu sabia que provavelmente estava sendo irracional. As cavernas não eram mais particularmente populares, e as chances de alguém estar lá dentro durante o terremoto eram mínimas. Ainda assim, não conseguia afastar a sensação de que precisava ir até lá checar, ver por mim mesmo que danos haviam ocorrido. Quando o dia amanheceu, eu já havia tomado minha decisão. Eu iria caminhar até as cavernas e avaliar a situação. Aos 72 anos, eu estava bem ciente das minhas limitações físicas. 10 quilômetros por terreno acidentado não era pouca coisa, especialmente com os danos do terremoto que eu provavelmente encontraria pelo caminho. Mas eu caminhava por essas colinas há décadas. Conhecia cada trilha e atalho. Minhas pernas ainda estavam fortes por causa das minhas caminhadas diárias e meus pulmões funcionavam bem, apesar da minha idade. 10 quilômetros era desafiador, mas certamente não impossível. Depois de um café da manhã reforçado com ovos, bacon e torradas, comecei a me preparar para a jornada. Enchi um cantil grande com água e o coloquei na minha mochila de trilha, junto com sanduíches, maçãs, barras de energia, uma lanterna potente com pilhas extras, um pedaço de corda, um kit de primeiros socorros, fósforos à prova d'água e uma faca. Vesti-me em camadas, sabendo que a temperatura poderia variar significativamente durante o dia.
Minhas botas de caminhada estavam bem gastas, mas confiáveis, do tipo que me carregaram por incontáveis quilômetros sem causar bolhas. Peguei meu cajado de caminhada, um robusto pedaço de carvalho que eu mesmo talhei anos atrás, e tranquei a casa ao sair. O ar da manhã estava fresco e puro, carregando o cheiro de pinho e terra úmida. Em circunstâncias normais, teria sido um dia absolutamente perfeito para uma caminhada. O céu estava claro e azul e a temperatura era agradável. Mas à medida que eu seguia pelas trilhas familiares, a evidência da destruição do terremoto se tornou impossível de ignorar. Árvores bloqueavam caminhos que eu havia percorrido centenas de vezes antes, forçando-me a encontrar rotas alternativas. Em algumas áreas, o chão havia se deslocado tão drasticamente que mal reconheci pontos de referência que conhecia há anos. Um riacho que normalmente corria suavemente por um pequeno barranco havia sido desviado por detritos caídos e agora corria em uma direção totalmente diferente. A encosta onde eu costumava avistar veados pastando mostrava cicatrizes recentes onde o solo havia deslizado em pequenos deslizamentos de terra. O avanço foi mais lento do que eu esperava. O que deveria ter sido uma caminhada de 3 horas se estendeu por quase 5, enquanto eu navegava por obstáculos e lidava com o terreno desafiador. Meus joelhos doíam com a constante subida e descida sobre troncos caídos. Meus ombros ficaram doloridos com o peso da minha mochila. Parei com frequência para recuperar o fôlego e beber água, lembrando a mim mesmo que não havia pressa, que a segurança era mais importante que a velocidade. O sol subia mais alto no céu enquanto eu seguia em frente, usando meu cajado de caminhada para me firmar em terreno incerto. Quando finalmente cheguei à área onde as cavernas estavam localizadas, meus piores medos se confirmaram. A entrada principal havia desmoronado completamente. Onde antes havia uma abertura grande e convidativa na encosta, agora existia apenas uma pilha caótica de calcário quebrado, terra e vegetação. Parecia que toda a face da colina simplesmente havia cedido durante o terremoto. Arranhões e sulcos recentes na rocha exposta indicavam que esse colapso era muito recente, quase certamente causado pelo tremor do dia anterior. A poeira ainda pairava no ar e eu podia sentir o cheiro característico de pedra recém-quebrada. Fiquei ali por vários minutos, observando a destruição, enquanto minha respiração voltava gradualmente ao normal. A caminhada havia sido mais exaustiva do que eu gostaria de admitir, e agora eu me deparava com uma entrada de caverna completamente intransitável. Claramente não havia nada que eu pudesse fazer ali. O curso de ação inteligente seria descansar um pouco, almoçar e então começar a longa jornada de volta para minha casa. Era exatamente isso que eu deveria ter feito. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. Eu ouvi um som. No início, era tão fraco que pensei que poderia estar imaginando. Minha audição já não é tão aguçada como antes, e eu tinha acabado de completar uma caminhada extenuante de 5 horas. Talvez fosse simplesmente o vento passando pelas rochas quebradas ou o assentamento dos detritos instáveis. Mas então eu ouvi de novo, mais claro desta vez e inconfundível. Era um choro, agudo e lamentoso, o tipo de som que um animal em perigo faz. Não apenas um choro. 2 choros distintos, ligeiramente diferentes em tom e ritmo, vindo de algum lugar profundo dentro do sistema de cavernas desmoronado. Minha primeira reação foi me afastar dos escombros. A situação era obviamente perigosa. A caverna estava instável, e tentar entrar seria extraordinariamente tolo. Mais seções poderiam desabar a qualquer momento, prendendo ou esmagando quem estivesse lá dentro. Eu era um homem velho, sozinho na natureza, sem ninguém ciente da minha localização. Se algo acontecesse comigo aqui, poderia levar dias até que alguém pensasse em me procurar. O sensato, o seguro,
era voltar para casa e talvez notificar as autoridades sobre os sons que eu havia ouvido. Deixar que pessoas mais jovens e mais bem equipadas lidassem com essa situação. Eu de fato me virei e dei vários passos de volta em direção à trilha que me levaria para casa. Mas então ouvi aqueles choros novamente, e desta vez eles soaram desesperados, quase frenéticos. Alguma criatura viva estava presa lá dentro, sofrendo e com medo. Parei de andar. Minha consciência não me permitiria simplesmente abandonar o que quer que estivesse lá dentro. Sempre tentei viver minha vida de acordo com certos princípios, valores que meu pai me incutiu quando eu era jovem. Ele me ensinou que um homem não é julgado por suas palavras, mas por suas ações, especialmente quando essas ações exigem sacrifício ou coragem. Ele me ensinou que temos a obrigação de ajudar aqueles que não podem se ajudar, sejam eles humanos ou animais. Ao longo da minha vida, tentei honrar essas lições. Tirei animais feridos de estradas, resgatei cães de lagos congelados, cuidei de animais selvagens órfãos até que se recuperassem. Como eu poderia ir embora agora? Pensei na minha idade e na minha mortalidade. Aos 72, estou agudamente ciente de que meu tempo restante nesta terra é limitado. Quando minha hora chegar e eu enfrentar qualquer julgamento que nos espera, quero poder dizer que vivi de acordo com meus valores, que ajudei quando pude, que demonstrei compaixão mesmo quando era difícil ou perigoso. Lembramo-nos das pessoas não pelas vezes em que escolheram a segurança e a conveniência, mas pelas vezes em que correram riscos para fazer o que era certo. Então, voltei-me para a entrada da caverna desmoronada. Minha decisão estava tomada. Eu entraria e tentaria ajudar o que quer que estivesse fazendo aqueles sons. Poderia ser uma raposa ou um guaxinim que ficou preso. Poderia ser um gato selvagem ou até mesmo um urso jovem. O que quer que fosse, eu tinha que tentar. Eu sabia que era potencialmente imprudente, especialmente para um homem da minha idade, mas não conseguiria viver comigo mesmo se fosse embora. Aproximei-me dos escombros com cuidado, estudando-os para encontrar o ponto de entrada mais seguro. O colapso não havia sido uniforme. Algumas áreas estavam densamente compactadas com grandes rochas que seriam impossíveis de mover, mas havia vãos e espaços entre as rochas em outras seções. Avistei uma área em particular, onde os detritos pareciam menos compactados, onde pensei que poderia conseguir passar se fosse cuidadoso. Tirei minha mochila, sabendo que ela me tornaria muito volumoso para passar por espaços apertados. Peguei minha lanterna, verifiquei se estava funcionando corretamente e a prendi no meu cinto. Tomei um longo gole de água e comi uma das minhas barras de energia, sabendo que precisaria de força para o que viesse pela frente. Então, comecei a escalar. O calcário quebrado era afiado e instável, movendo-se sob meu peso a cada movimento. Movi-me devagar e deliberadamente, testando cada apoio de mão e pé antes de colocar meu peso sobre eles. Pedras pequenas rolavam enquanto eu subia, batendo contra pedras maiores abaixo. Minhas mãos logo estavam arranhadas e sangrando por causa da pedra áspera, mas ignorei a dor. Eu podia ouvir aqueles choros mais claramente agora, vindo de algum lugar à minha frente na escuridão, além da entrada desmoronada. Depois do que pareceu uma eternidade de escalada cuidadosa, consegui me espremer por uma fresta entre duas grandes rochas e me vi no que restava do interior da caverna. Peguei minha lanterna e a liguei, varrendo o feixe de luz para avaliar o ambiente. O terremoto havia devastado esta parte do sistema de cavernas. O teto havia desabado em vários lugares e escombros cobriam o chão. Mas ainda havia um espaço aberto aqui, uma câmara de talvez 6 metros de diâmetro por 3 de altura. E naquela câmara vi algo que me fez congelar em choque absoluto. Lá
Encolhidas contra a parede do fundo, estavam duas pequenas criaturas diferentes de tudo que eu já tinha visto. Eram cobertas por um pelo grosso e marrom escuro, e tinham traços distintamente humanos, com olhos grandes, narizes achatados e rostos expressivos. Eram claramente bebês ou filhotes muito jovens, provavelmente com não mais do que alguns meses de idade, com base em seu tamanho e comportamento indefeso. Mas eram enormes para bebês, cada um com talvez 1 metro de altura e pesando provavelmente uns 20 ou 30 quilos. Eles se agarravam um ao outro, seus grandes olhos refletindo o feixe da minha lanterna, e faziam aqueles sons de choro lamentáveis que eu tinha ouvido do lado de fora. Minha mente lutava para processar o que eu estava vendo. Essas criaturas pareciam pequenos humanos peludos, mas claramente não eram humanas. Suas proporções eram diferentes, seus membros eram mais longos e musculosos e estavam cobertos da cabeça aos pés naquele pelo denso. E então a ficha caiu. Eram filhotes de Bigfoot. Só podiam ser. Eu ouvi histórias a vida inteira sobre avistamentos de Bigfoot nessas montanhas, contos de caçadores e trilheiros sobre seres enormes e peludos vistos em áreas remotas. Sempre fui cético, presumindo que essas histórias fossem ou boatos ou identificações erradas de ursos ou outros animais selvagens. Mas ali, bem na minha frente, estava a prova inegável de que essas criaturas eram reais. Enquanto o feixe da minha lanterna se movia pela câmara, vi outra coisa que fez meu coração afundar. Lá, parcialmente soterrada sob uma seção do teto desmoronado, havia uma figura muito maior. Um Bigfoot adulto, obviamente a mãe desses dois filhotes. Ela era enorme, facilmente com 2,5 metros de altura, mesmo deitada. Estava claramente morta pelas rochas que caíram durante o terremoto. Um de seus braços se estendia em direção aos filhotes, como se ela estivesse tentando alcançá-los quando o teto desabou. A cena me encheu de uma tristeza profunda. Esta criatura havia morrido tentando proteger seus bebês. Os dois filhotes continuavam a chorar, seus sons ecoando pelas paredes da caverna. Eles provavelmente estavam aqui desde o terremoto, presos com sua mãe morta, famintos, aterrorizados e confusos. Eles precisavam de ajuda desesperadamente. Naquele momento, soube que não poderia deixá-los ali. Eu tinha que tentar salvá-los, mesmo sem ter a menor ideia de como faria isso ou o que faria com eles se conseguisse. Movi-me lentamente em direção aos filhotes, falando com uma voz suave e calma, embora não soubesse se eles poderiam entender a fala humana ou se responderiam a tons tranquilizadores. Eles me observaram aproximar com aqueles olhos grandes e inteligentes, e eu podia ver o medo em suas expressões. Eles se encolheram ainda mais, fazendo sons nervosos. Parei a alguns metros de distância e sentei-me em uma rocha, tentando parecer o menos ameaçador possível. Falei baixinho com eles, dizendo que não queria fazer mal, que queria ajudá-los, que tudo ficaria bem. Não sei se entenderam minhas palavras, mas o tom pareceu ter algum efeito. O choro deles diminuiu um pouco, embora continuassem a me observar com desconfiança. Peguei um dos meus sanduíches e quebrei um pedacinho, estendendo-o em direção a eles. Afinal, comida é uma linguagem universal. Um dos filhotes, um pouco maior que o outro, cheirou o ar com cautela. Coloquei o pedaço de sanduíche em uma rocha entre nós e me afastei um pouco. O filhote maior avançou hesitantemente, pegou a comida e recuou rapidamente para junto de seu irmão. Ele cheirou o sanduíche com cuidado antes de dar uma mordida hesitante. Aparentemente satisfeito por não ser venenoso, comeu o resto rapidamente. O filhote menor fez sons insistentes, claramente querendo um pouco também. Quebrei outro pedaço e o ofereci da mesma maneira. Logo, ambos os filhotes estavam comendo da minha mão, embora permanecessem nervosos e prontos para fugir a qualquer movimento brusco.
Passei a hora seguinte ganhando lentamente a confiança deles, oferecendo-lhes pequenas quantidades de comida e água do meu cantil, falando com eles constantemente em tons gentis. Eles estavam claramente com fome e sede, o que funcionou a meu favor. Gradualmente, começaram a relaxar perto de mim. O maior até me permitiu tocar brevemente em seu pelo, embora tenha se encolhido ao primeiro contato. O pelo era surpreendentemente macio e limpo, apesar do ambiente empoeirado. Verifiquei-os da melhor maneira que pude em busca de ferimentos. O maior tinha alguns arranhões e contusões, mas nada sério. O menor parecia completamente ileso, apenas aterrorizado e traumatizado. Enquanto estava sentado ali com essas duas criaturas incríveis, comecei a formular um plano. Eu não podia deixá-los ali para morrer. A mãe deles se fora, e eles eram muito jovens para sobreviver por conta própria. Mas como eu iria tirá-los da caverna, e mesmo que conseguisse, e depois? Eu morava a 10 quilômetros de distância por um terreno difícil. Seria possível carregá-los até lá. Cada filhote pesava pelo menos 25 quilos, talvez mais. Juntos representavam 50 quilos ou mais de peso desajeitado e que se contorcia. Aos 72 anos, eu era fisicamente capaz de tal tarefa. Decidi que teria que fazer 2 viagens. Eu carregaria um filhote de volta para minha casa, o acomodaria e o deixaria seguro, e depois voltaria para o outro. Isso significaria caminhar 10 quilômetros de volta com um filhote, depois 10 quilômetros de volta para a caverna, e mais 10 quilômetros para casa com o segundo filhote. 30 quilômetros no total, por terreno acidentado, carregando um peso substancial. A própria ideia era assustadora. Provavelmente levaria 2 dias inteiros para completar as 2 viagens, mas não via alternativa. Certamente não conseguiria carregar os 2 filhotes simultaneamente. Usei minha corda para improvisar um tipo de suporte para carregar o filhote menor, prendendo-o nas minhas costas de uma forma que distribuísse o peso pelos meus ombros e quadris. O filhote protestou inicialmente, fazendo sons assustados e se debatendo, mas falei com ele de forma tranquilizadora e ofereci mais comida, e ele acabou se acalmando. O filhote maior observou esse processo com ansiedade óbvia, fazendo sons de angústia. Tentei comunicar que voltaria, que não o estava abandonando, mas não tinha como saber se ele entendia. Sair da caverna com o filhote nas costas provou ser extremamente desafiador. Os espaços apertados pelos quais eu havia me espremido na entrada eram muito mais difíceis de navegar carregando peso e volume adicionais. Tive que me mover muito devagar, posicionando-me cuidadosamente para evitar raspar o filhote em rochas afiadas. Várias vezes tive que parar e reajustar o suporte quando o filhote mudava de peso. A subida de volta pela entrada desmoronada levou quase 1 hora, e quando saí para a luz do dia, estava suando muito e respirando com dificuldade. Mas eu tinha conseguido. Eu tinha tirado um dos filhotes da caverna. Parei para descansar, sentado em uma rocha plana e compartilhando água com o filhote. Ele bebeu avidamente, suas pequenas mãos segurando o cantil com uma destreza surpreendentemente humana. À luz do sol, pude ver seus traços com mais clareza. Seu rosto era notavelmente expressivo, quase perturbadoramente humano em alguns aspectos. Seus olhos eram de um marrom profundo, inteligentes e atentos. Seu pelo era de um rico marrom chocolate, grosso e ligeiramente desgrenhado. Apesar das circunstâncias bizarras, senti uma afeição crescente por essa estranha criaturinha. A caminhada de volta para minha casa levou consideravelmente mais tempo do que a jornada da manhã. Tive que parar com frequência para descansar e recuperar o fôlego. O filhote era mais pesado do que eu havia estimado, e o peso nas minhas costas estava cobrando seu preço no meu corpo envelhecido. Meus joelhos protestavam a cada passo, especialmente nas descidas. Meus ombros doíam por causa das alças do suporte, mas eu seguia em frente, um passo de cada vez,
meu cajado de caminhada fornecendo um apoio essencial. O filhote alternava entre períodos de movimento inquieto e períodos de quietude. Ocasionalmente, ele fazia sons suaves, quase como o arrulhar de um bebê humano. E eu falava com ele, oferecendo segurança. Quando cheguei em casa, o sol estava começando a se pôr. A jornada inteira levou aproximadamente 7 horas. Eu estava absolutamente exausto, mais cansado do que estive em anos. Cada músculo do meu corpo gritava de fadiga. Tirei cuidadosamente o suporte e levei o filhote para dentro, colocando-o gentilmente em um tapete na minha sala de estar. Ele olhou ao redor para seu novo ambiente com evidente curiosidade, sua cabeça girando para observar os móveis, a luz da lâmpada, a lareira de pedra. Trouxe-lhe água em uma tigela grande e ofereci mais comida. Ele comeu e bebeu prontamente. Depois se acomodou em um canto e pareceu adormecer quase imediatamente. Eu não queria nada mais do que desabar na minha própria cama e dormir por 12 horas, mas sabia que não podia. O outro filhote ainda estava naquela caverna, sozinho e assustado. Eu havia prometido a mim mesmo que resgataria os dois. Mas também tinha que ser realista sobre minhas limitações físicas. Eu tinha 72 anos e tinha acabado de caminhar quase 30 quilômetros, carregando mais de 25 quilos. Meu corpo precisava de descanso. Se eu tentasse fazer outra viagem esta noite, provavelmente me machucaria, ou pior. O segundo filhote teria que esperar até de manhã. Senti-me culpado por essa decisão, mas era a única escolha sensata. Preparei um jantar rápido para mim, comendo mecanicamente, sem realmente sentir o gosto da comida. O filhote acordou brevemente e me observou com interesse. Ofereci-lhe um pouco do meu jantar. E ele aceitou com cautela, experimentando cada novo item alimentar com a deliberação cuidadosa de uma criança pequena. Depois, fiz uma cama para ele, usando cobertores e travesseiros arrumados em um canto do meu quarto, querendo mantê-lo por perto para poder monitorá-lo durante a noite. Ele se acomodou nesta cama improvisada de bom grado, enrolando-se em uma bola com os braços em volta de si mesmo. Em minutos, estava dormindo de novo, sua respiração profunda e constante. Tomei um banho quente, esperando que aliviasse meus músculos doloridos. Depois vesti roupas limpas e sentei-me na minha poltrona com um copo de uísque. Minha mente estava atordoada com tudo o que havia acontecido. Menos de 12 horas atrás, eu havia partido para o que pensei que seria uma simples caminhada para verificar as cavernas. Agora eu tinha um filhote de Bigfoot dormindo no meu quarto. A própria ideia parecia insana. No entanto, era inegavelmente real. Eu podia ouvir sua respiração silenciosa do outro cômodo. Levantei-me várias vezes durante a noite para verificá-lo, certificando-me de que estava tudo bem. Cada vez que olhava, ele estava dormindo pacificamente, parecendo estranhamente vulnerável e inocente. Apesar do meu esgotamento, dormi mal. Meu corpo estava muito dolorido, minha mente muito ativa com pensamentos sobre o que estava por vir. Antes do amanhecer, eu já estava de pé e me preparando para a segunda jornada. Comi um grande café da manhã, coloquei suprimentos frescos na minha mochila e me certifiquei de que o primeiro filhote estava seguro em casa. Deixei comida e água para ele, embora me preocupasse com o que ele poderia fazer enquanto eu estivesse fora. Entraria em pânico e tentaria escapar? Danificaria meus pertences? Não havia como saber. Eu simplesmente tinha que confiar que ele ficaria bem durante o dia. A segunda caminhada até as cavernas foi, se possível, ainda mais difícil que a primeira. Meu corpo já estava fatigado pelos esforços do dia anterior. Cada passo enviava choques de dor pelos meus joelhos e quadris. Mas eu segui em frente, impulsionado pelo conhecimento de que uma criatura indefesa dependia de mim. Quando finalmente alcancei a entrada da caverna desmoronada e escalei de volta para a câmara interior,
Encontrei o segundo filhote exatamente onde o havia deixado. Ele não havia se movido de sua posição contra a parede. Quando me viu, fez sons que pareciam quase de alívio, como se tivesse duvidado que eu voltaria. Este filhote foi ainda mais cooperativo que o primeiro, talvez porque estivesse muito grato por não estar mais sozinho. Ele me permitiu prendê-lo no suporte de transporte com protesto mínimo. A jornada de volta foi um borrão de dor e determinação. Não me lembro de muito dela com clareza. Lembro-me apenas de colocar um pé na frente do outro, respirando através do desconforto, parando para descansar quando era absolutamente necessário, e então continuando. Minha visão parecia se estreitar para a trilha à minha frente. Meu mundo se tornou nada além do próximo passo, da próxima respiração, dos próximos metros de progresso. Quando finalmente tropecei no meu quintal no final daquela tarde, eu estava perto do colapso. Levei o segundo filhote para dentro, onde foi imediatamente recebido com sons excitados do primeiro filhote. Eles correram um para o outro, abraçando-se e tocando os rostos, claramente radiantes por estarem reunidos. Observando-os, senti uma profunda sensação de satisfação, apesar da minha exaustão física. Eu tinha conseguido, contra todas as probabilidades, aos 72 anos, eu havia resgatado ambos os filhotes de uma morte certa naquela caverna desmoronada. Eu havia caminhado um total de 58 quilômetros em 2 dias, carregando um peso substancial por terreno difícil. Meu corpo provavelmente me puniria por isso por semanas, mas tinha valido a pena. Passei aquela noite simplesmente observando os 2 filhotes enquanto eles exploravam minha casa juntos. Eles se moviam com um andar curioso e saltitante que era surpreendentemente gracioso. Examinavam tudo com intenso interesse, tocando meus móveis, cheirando meus pertences, investigando cada canto e fresta. Quando preparei o jantar, ambos vieram assistir, fascinados pelo processo de cozinhar. Dei-lhes vários alimentos para experimentar, descobrindo que pareciam gostar de quase tudo, embora mostrassem um entusiasmo particular por frutas e itens doces. Com o passar dos dias, estabelecemos uma rotina. Comecei a diferenciar mais claramente entre os 2 filhotes. O maior, que comecei a chamar de Amber por causa de um tom levemente avermelhado em seu pelo, era mais ousado e extrovertido. Era sempre o primeiro a experimentar novos alimentos. O primeiro a se aproximar de mim para interagir. O primeiro a explorar novas áreas. O menor, que chamei de Shadow, por causa de sua coloração mais escura e natureza mais cautelosa, era mais gentil e reservado. Shadow preferia observar primeiro antes de agir e se assustava mais facilmente com movimentos bruscos ou ruídos altos. Rapidamente percebi que cuidar dessas criaturas seria muito mais complicado do que eu havia imaginado inicialmente. Elas exigiam supervisão constante porque eram intensamente curiosas e propensas a se meter em problemas. Conseguiam escalar com uma habilidade notável, subindo nos meus móveis e até tentando escalar as paredes, agarrando-se à pedra áspera da minha lareira. Eram também incrivelmente fortes para o seu tamanho. Conseguiam facilmente virar móveis, arrancar cortinas e abrir portas que eu pensava estarem bem fechadas. Tive que tornar a casa à prova de crianças, de maneiras que nunca precisei quando meus próprios filhos eram pequenos. Alimentá-los apresentava seus próprios desafios. Comiam quantidades prodigiosas de comida, muito mais do que eu havia previsto. Meus suprimentos habituais de supermercado se esgotaram em dias. Tive que começar a fazer viagens semanais à cidade para estocar frutas, legumes, pão e outros alimentos que eles gostavam. Eu não podia simplesmente comprar comida de bebê ou fórmula como se faria para um bebê humano. Essas criaturas precisavam de uma nutrição substancial para alimentar seu rápido crescimento e alto metabolismo. Experimentei diferentes alimentos, descobrindo suas preferências e aversões. Eles adoravam todos os tipos de frutas vermelhas, maçãs,
cenouras e batata doce. Eram menos entusiasmados com folhas verdes, embora as comessem se estivessem com fome suficiente. Recusavam terminantemente qualquer coisa apimentada ou muito temperada. Dar banho neles era uma aventura. Eles não gostavam particularmente de água no início, fazendo sons de angústia e tentando escapar quando tentei lavá-los na minha banheira pela primeira vez. Mas descobri que se eu transformasse em uma brincadeira, enchendo a banheira com apenas alguns centímetros de água morna e fornecendo objetos para brincar, eles toleravam melhor. Eventualmente, eles até começaram a gostar da hora do banho. Eles chapinhavam e brincavam, encharcando o chão do banheiro e fazendo aqueles sons ofegantes que passei a reconhecer como risadas. À medida que as semanas se transformavam em meses, eu os via crescer a uma velocidade espantosa. No final do primeiro mês, ambos haviam ganhado altura e peso notáveis. Seus traços estavam se tornando mais definidos, seus movimentos mais coordenados. Estavam desenvolvendo suas próprias personalidades e preferências. Amber era aventureiro e às vezes imprudente, constantemente testando limites e se metendo em travessuras. Shadow era mais pensativo e gentil, muitas vezes observando antes de agir. Eles se comunicavam usando um sistema complexo de vocalizações que eu não conseguia decifrar completamente. Havia sons graves e ressoantes que pareciam indicar contentamento, latidos agudos que pareciam ser avisos ou alertas, sons suaves de arrulho que faziam ao se confortarem, chamados agudos que pareciam ser pedidos de atenção ou ajuda. Eles também usavam uma extensa linguagem corporal, expressando emoções através da postura, expressões faciais e gestos. Comecei a aprender a ler esses sinais, entendendo quando estavam felizes, assustados, frustrados ou excitados. Uma das descobertas mais notáveis foi a capacidade deles de aprender. Eram muito mais inteligentes do que qualquer animal que eu já havia encontrado. Aprenderam a abrir portas girando as maçanetas. Descobriram como abrir armários e gavetas. Aprenderam quais ações resultavam em recompensas e quais resultavam na minha desaprovação. Quando eu dizia certas palavras ou frases repetidamente em contextos específicos, eles pareciam desenvolver uma compreensão de seu significado. Se eu dissesse hora de comer, eles iam imediatamente para a cozinha. Se eu dissesse lá fora, eles iam para a porta. Eles não podiam falar, mas claramente compreendiam a linguagem básica. Ensinei-lhes regras simples sobre comportamento aceitável. Não subir nos móveis, não sair sem mim, não fazer barulhos altos à noite quando eu estava dormindo. Eles nem sempre seguiam essas regras perfeitamente, pois ainda eram jovens e impulsivos, mas entendiam claramente o que eu esperava deles. Quando quebravam uma regra, mostravam sinais óbvios de culpa, evitando contato visual e fazendo sons de desculpa. À medida que ficavam maiores e mais capazes, comecei a levá-los para fora para explorações supervisionadas. No início, eu tinha pavor de que eles pudessem fugir ou que alguém os visse. Mas eles ficavam perto de mim, tratando-me como uma fonte de segurança e proteção. Eram absolutamente fascinados pela floresta, passando horas examinando plantas, observando insetos, pássaros e esquilos. Eles se moviam pela mata com uma graça natural, como se tivessem sido projetados para este ambiente. Conseguiam navegar por terrenos acidentados com facilidade, escalando troncos caídos e rochas que teriam sido um desafio para mim. Eu os observei aprender habilidades de sobrevivência que pareciam ser em parte instinto e em parte observação. Descobriram quais plantas eram comestíveis, testando novos itens com cautela antes de consumir maiores quantidades. Aprenderam a reconhecer pegadas e cheiros de animais. Tornaram-se proficientes em escalar árvores, subindo em troncos com braços poderosos e agarrando-se com os pés de maneiras que pareciam impossíveis.
Shadow, em particular, adorava escalar, muitas vezes subindo aos galhos mais altos e sentando-se lá por longos períodos, observando a copa da floresta. O vínculo entre os dois era extraordinariamente forte. Raramente estavam a mais de 1 metro de distância. Se um deles ia para outro cômodo, o outro o seguia imediatamente. À noite, dormiam enrolados juntos, com os braços um ao redor do outro. Se um deles se machucasse durante uma brincadeira, o outro demonstrava preocupação imediatamente, fazendo sons de preocupação e tocando gentilmente o ferimento. Eles compartilhavam comida voluntariamente, revezando-se com os itens preferidos. Brincavam juntos por horas, todos os dias, lutando, correndo e se envolvendo no que parecia ser pega-pega ou esconde-esconde. O comportamento de brincadeira deles era sofisticado e claramente seguia regras não ditas. Ao lutar, tinham o cuidado de não se machucar, contendo os golpes e parando se um deles fizesse um som de angústia genuína. Eles se revezavam sendo o pegador e o fugitivo em seus jogos de corrida. Inventavam novos jogos usando galhos ou pedras como brinquedos, criando cenários que pareciam ter regras e objetivos que ambos entendiam. Observando-os brincar, fiquei impressionado com o quão semelhantes eram as crianças humanas em muitos aspectos, apesar de sua aparência incomum. Com o passar dos meses, desenvolvi um profundo afeto por Amber e Shadow. Eles se tornaram como uma família para mim, preenchendo uma solidão em minha vida que eu não havia reconhecido completamente antes de sua chegada. Meus filhos ligavam regularmente e eu me via inventando desculpas para que não pudessem visitar, inventando concertos que precisavam ser feitos ou fingindo estar ocupado com projetos. Eu não podia contar a eles sobre Amber e Shadow. Eles pensariam que eu tinha enlouquecido. Poderiam tentar levar os filhotes embora ou notificar as autoridades. Eu tinha que manter este segredo. Não importava o quão difícil isso se tornasse. O isolamento que antes parecia pacífico, agora parecia um fardo, porque eu não podia compartilhar essa experiência incrível com ninguém. Eu ansiava por contar a alguém sobre essas criaturas incríveis que eu estava criando, por ter outra pessoa testemunhando sua inteligência e personalidade. Mas eu sabia que revelar sua existência quase certamente resultaria em eles serem levados, estudados, confinados, tratados como espécimes em vez de indivíduos. Eu não podia deixar isso acontecer. Então, guardei o segredo sozinho, documentando seu crescimento e desenvolvimento em diários particulares, tirando fotografias que eu nunca poderia mostrar a ninguém. Amber e Shadow continuaram a crescer a um ritmo notável. Quando completaram 6 meses, tinham quase 1,40 m de altura e provavelmente pesavam perto de 55 quilos cada. Seus traços estavam se tornando mais adultos, embora ainda mantivessem uma qualidade juvenil em suas expressões e comportamento. Eram fortes, incrivelmente fortes. Conseguiam mover móveis que eu não conseguia nem empurrar. Conseguiam quebrar galhos grossos com as próprias mãos. No entanto, eram notavelmente gentis comigo, parecendo entender que eu era mais frágil do que eles. Comecei a me preocupar com o futuro. Eles estavam ficando grandes demais para serem mantidos escondidos indefinidamente. Minha casa estava começando a parecer apertada com 2 jovens Bigfoot em rápido crescimento vivendo nela. Eles precisavam de mais espaço para vagar, mais oportunidades para desenvolver suas habilidades naturais. Eu sabia que, eventualmente, teria que tomar uma decisão sobre o futuro deles. Poderia mantê-los comigo permanentemente? Deveria tentar soltá-los na natureza, esperando que encontrassem outros de sua espécie? Só de pensar em me separar deles me causava uma dor física. Eles faziam parte da minha vida agora, tão essenciais para a minha felicidade quanto respirar. Mas eu também reconhecia que mantê-los confinados à minha casa e à floresta imediatamente ao redor não era justo com eles.
Eram criaturas selvagens, apesar da vida doméstica que eu havia criado para eles. Eles pertenciam à natureza, vivendo a vida para a qual sua espécie evoluiu. Precisavam aprender habilidades que eu não poderia ensinar, experimentar o mundo além da minha pequena propriedade, potencialmente encontrar outros de sua espécie e estabelecer conexões com sua própria espécie. Comecei a levá-los em expedições mais longas na floresta, viajando mais longe de casa, ensinando-os a serem mais independentes. Mostrei-lhes como encontrar fontes de água, como identificar plantas comestíveis, como criar abrigos com materiais naturais. Eles absorveram essas lições avidamente, sua inteligência os tornando aprendizes rápidos. Eu podia vê-los se tornando mais confiantes, mais capazes. Eles estavam crescendo e, como todos os pais, senti orgulho e tristeza simultaneamente ao vê-los amadurecer. Houve momentos de pura alegria durante esse tempo. Observar Shadow, descobrir uma cachoeira e passar uma tarde inteira brincando na água corrente, seu rosto transformado por um deleite óbvio. Ver Ember pescar com sucesso em um riacho, usando técnicas que desenvolveu através da observação e prática. Sentar com ambos em uma colina ao pôr do sol, observando o céu se tornar tons brilhantes de laranja e roxo, sentindo sua presença calorosa ao meu lado. Esses momentos eram preciosos além da medida, e tentei memorizar cada detalhe, sabendo que eles eventualmente se tornariam memórias em vez de experiências contínuas. Também observei comportamentos que sugeriam uma vida interior sofisticada. Os jovens, às vezes, sentavam-se em silêncio por longos períodos, aparentemente perdidos em pensamentos, suas expressões contemplativas. Eles mostravam claras preferências por certos locais, retornando a pontos favoritos repetidamente. Shadow tinha uma rocha particular perto de um riacho onde gostava de sentar e observar a água fluir. Ember tinha um carvalho maciço que escalava quase diariamente, acomodando-se em uma forquilha confortável nos galhos e permanecendo lá por horas. Esses comportamentos sugeriam não apenas inteligência, mas consciência, autoconsciência, uma vida mental interna tão rica quanto a minha. Eles demonstravam empatia e inteligência emocional. Quando eu estava cansado ou com dor da minha artrite, eles eram mais gentis comigo, diminuindo o tom de suas brincadeiras bruscas e ficando mais perto de mim. Pareciam sentir meus humores, respondendo às minhas emoções com mudanças apropriadas em seu comportamento. Quando eu estava triste, eles sentavam-se em silêncio comigo, às vezes estendendo a mão para tocar a minha ou se apoiando ao meu lado, oferecendo conforto sem palavras. Quando eu estava feliz, eles se tornavam mais brincalhões e enérgicos, como se meu humor influenciasse o deles. Documentei tudo o que pude sobre seu comportamento e desenvolvimento, enchendo cadernos com observações e esboços. Anotei quais alimentos preferiam, como suas vocalizações mudavam à medida que amadureciam, como suas habilidades físicas se desenvolviam ao longo do tempo. Registrei exemplos de resolução de problemas, momentos de criatividade, demonstrações de emoção. Essa documentação era em parte curiosidade científica, mas principalmente era o desejo de um pai de preservar as memórias do crescimento de seus filhos. Porque era isso que eles haviam se tornado para mim, percebi. Não eram animais de estimação ou espécimes interessantes. Eram meus filhos, de todas as formas que importavam. Suas habilidades de resolução de problemas continuaram a me surpreender. Uma tarde, observei Ember descobrir como alcançar um pote de mel que eu havia colocado deliberadamente em uma prateleira alta, pensando que estava fora de alcance. Em vez de simplesmente tentar escalar até ele, que seria a solução óbvia, Ember arrastou uma cadeira pela sala, posicionou-a cuidadosamente sob a prateleira, subiu na cadeira e pegou o pote.
Isso demonstrou não apenas inteligência, mas a capacidade de planejar vários passos à frente, de usar ferramentas de maneiras criativas, de pensar abstratamente sobre a resolução de problemas. Shadow, observando esse processo, aprendeu com a observação e replicou com sucesso a técnica no dia seguinte para alcançar um item diferente. A memória deles era extraordinária e ia muito além da simples associação. Testei isso um dia, escondendo guloseimas em vários locais da casa enquanto eles observavam. Depois, levei-os para fora por várias horas, mantendo-os ocupados com outras atividades. Quando voltamos para dentro, tanto Amber quanto Shadow foram diretamente a cada esconderijo em sequência, recuperando cada guloseima sem hesitação ou erro. Eles se lembraram não apenas de que as guloseimas haviam sido escondidas, mas da localização exata de cada uma, e recordaram essa informação horas depois, após serem distraídos por outras experiências. Esse tipo de memória espacial e recordação sugeria habilidades cognitivas comparáveis às dos primatas, possivelmente até se aproximando dos níveis humanos em certos domínios. Comecei a notar que eles tinham personalidades distintas que iam além de simples tendências comportamentais. Amber não era apenas ousado, era curioso sobre como as coisas funcionavam. Examinava objetos com intensa concentração, virando-os, manipulando-os de diferentes maneiras, tentando entender sua função e propriedades. Quando eu trabalhava em reparos domésticos, Amber assistia com atenção total, observando como eu usava as ferramentas, como abordava os problemas. Eventualmente, Amber começou a imitar esses comportamentos. Uma vez, encontrei-o tentando apertar um parafuso solto na porta de um armário, usando um graveto como uma chave de fenda improvisada. O graveto não era a ferramenta certa para o trabalho, mas o fato de Amber entender o conceito de usar um implemento para apertar um fixador era notável. Shadow, por sua vez, mostrava uma natureza mais contemplativa. Era profundamente observador, notando detalhes sutis que Amber muitas vezes perdia. Shadow sentava-se em silêncio e observava os pássaros por longos períodos, estudando seus padrões de comportamento. Aprendeu a prever quando os veados apareceriam em certos locais com base na hora do dia e nas condições climáticas. Shadow parecia ter uma compreensão intuitiva dos ritmos e ciclos naturais. Sabia quando a chuva estava chegando horas antes das primeiras gotas caírem, tornando-se inquieto e procurando abrigo. Podia sentir quando predadores estavam na área, mesmo quando eu não conseguia detectar nenhum sinal. Essa consciência sugeria uma conexão profunda com o ambiente que ia além da simples percepção sensorial. Os dois jovens se complementavam perfeitamente. A ousadia de Amber era temperada pela cautela de Shadow. A hesitação de Shadow era equilibrada pela confiança de Amber. Eles aprendiam um com o outro constantemente, cada um desenvolvendo habilidades que o outro possuía naturalmente. Com o tempo, Amber tornou-se mais observador e cuidadoso, enquanto Shadow tornou-se mais disposto a correr riscos calculados. Eles estavam tornando um ao outro melhor, mais inteligente, mais capaz. Observar essa dinâmica era como assistir a uma aula magistral de aprendizado cooperativo e desenvolvimento mútuo. Sua gama emocional continuou a me surpreender. Testemunhei-os experimentar o que só poderia ser descrito como constrangimento. Um dia, Amber tentou uma escalada de árvore particularmente ambiciosa, proclamando suas intenções com vocalizações confiantes. No meio do caminho, perdeu o apoio e caiu, aterrissando de forma desajeitada no chão. Não se machucou, mas ficou sentado ali por um momento. Depois olhou ao redor para ver se Shadow e eu tínhamos testemunhado o acidente. Quando viu que ambos estávamos observando, Amber fez um som específico que eu não tinha ouvido antes, uma espécie de resmungo ofegante, e sua linguagem corporal transmitia clara mortificação.
Ele não fez contato visual com nenhum de nós na hora seguinte, apesar de nossas tentativas de envolvê-lo. Isso não foi apenas uma simples reação de susto ou medo. Foi constrangimento genuíno, autoconsciência, consciência de como os outros percebiam seu fracasso. Eles também demonstraram o que parecia ser apreciação estética. Shadow tinha um fascínio particular por flores. Não para comer, como presumi inicialmente, mas simplesmente para olhar. Ele encontrava flores silvestres durante nossas caminhadas e sentava-se perto delas, tocando suavemente as pétalas, aproximando o rosto para cheirá-las, aparentemente apenas apreciando sua beleza. Amber desenvolveu o hábito de colecionar pedras interessantes, pedras com cores ou padrões incomuns. Ele criou uma pequena pilha dessas pedras perto de seu local de dormir favorito, ocasionalmente reorganizando-as ou adicionando novos espécimes. Esses comportamentos sugeriam que eles eram capazes de achar as coisas bonitas ou interessantes puramente por razões estéticas, não por causa de qualquer utilidade prática. Observei-os se envolvendo no que parecia ser brincadeira imaginativa. Usavam galhos como armas de mentira, envolvendo-se em batalhas simuladas que eram claramente teatro em vez de agressão genuína. Criavam cenários que pareciam ter narrativas, com um desempenhando o papel de agressor e o outro de defensor, depois trocando de papéis. Às vezes, eles me incluíam nesses jogos, atribuindo-me um papel através de gestos e vocalizações, esperando claramente que eu entrasse na brincadeira do cenário que haviam inventado. Esse tipo de brincadeira imaginativa e simbólica é considerado uma marca registrada da cognição avançada em humanos e raramente é observado em outras espécies. Sua capacidade de planejamento se estendeu além da simples resolução de problemas. Notei que antes da chegada do inverno, tanto Amber quanto Shadow começaram a coletar e armazenar comida sem qualquer incentivo meu. Encontraram uma área fresca e seca debaixo da casa e começaram a acumular nozes, frutas secas e alimentos preservados ali, criando um estoque substancial. Eles haviam observado as mudanças das estações, entendido que a comida se tornaria mais escassa, e tomaram medidas proativas para se preparar para as necessidades futuras. Isso demonstrou pensamento orientado para o futuro, a capacidade de antecipar circunstâncias que ainda não haviam ocorrido e tomar medidas com base nessas previsões. A comunicação entre eles tornou-se cada vez mais sofisticada. Comecei a identificar vocalizações específicas que correspondiam a significados específicos. Havia uma série particular de grunhidos suaves que significava "venha aqui" ou "siga-me". Um latido agudo e estacato indicava perigo ou alarme. Um ronronar baixo e ressoante transmitia contentamento e segurança. Um som de assobio crescente parecia ser uma pergunta ou um pedido de esclarecimento. Eles desenvolveram o que equivalia a nomes um para o outro. Sons específicos que um faria para chamar a atenção do outro, sons que eram consistentemente usados neste contexto e em nenhum outro. Isso sugeria não apenas comunicação, mas linguagem, um sistema simbólico onde os sons representavam conceitos e podiam ser combinados para transmitir significados mais complexos. Também notei que eles se comunicavam através do que poderia ser chamado de sinalização remota. Se separassem durante a exploração da floresta, usariam chamados específicos de longa distância para se relocalizarem, mas não eram simples chamados de "estou aqui". As vocalizações pareciam transmitir informações adicionais: distância, direção, urgência, atividade atual. Shadow podia chamar Amber e aparentemente comunicar não apenas sua localização, mas também se havia encontrado algo interessante, se estava seguro, se Amber deveria vir imediatamente ou sem pressa.
A complexidade da informação sendo transmitida através dessas vocalizações era espantosa. A compreensão deles de causa e efeito ia além de relações imediatas e óbvias. Em um dia chuvoso, observei Shadow observar a água pingando do telhado em um barril que eu mantinha para coletar água da chuva. Shadow estudou isso por um tempo, depois moveu deliberadamente vários recipientes vazios para posições onde outras gotas estavam caindo, criando uma série de coletores de chuva improvisados. Ele então testou a água em cada recipiente, mergulhando os dedos e provando, aparentemente verificando quais fontes forneciam a água mais limpa. Isso não foi um comportamento ensinado ou uma imitação de algo que eu havia feito. Foi um raciocínio independente sobre como o mundo funcionava e como manipular as circunstâncias para alcançar um resultado desejado. Amber demonstrou uma compreensão de justiça e equidade que ia além da simples reciprocidade. Realizei um experimento informal um dia, dando a Amber uma porção maior de um alimento favorito do que dei a Shadow. Amber notou a discrepância imediatamente e, sem ser solicitado, dividiu sua própria porção ao meio e deu parte dela a Shadow, tornando as partes mais iguais. Isso não foi para evitar conflito ou apaziguar um irmão zangado. Shadow não havia reclamado ou mostrado qualquer angústia com a distribuição desigual. Amber simplesmente reconheceu a iniquidade e a corrigiu voluntariamente. Isso sugeria um senso internalizado de justiça, uma estrutura moral que operava independentemente de pressão ou consequências externas. Eles mostraram evidências claras de autoconsciência, um dos principais marcadores da consciência avançada. Coloquei um espelho na casa, curioso para ver como reagiriam. Inicialmente, ambos os jovens trataram seus reflexos como outros indivíduos, aproximando-se do espelho com cautela e fazendo sons de saudação. Mas em poucos dias, eles descobriram que estavam se vendo. Shadow, em particular, ficou fascinado com seu próprio reflexo, passando tempo se examinando de diferentes ângulos, fazendo caretas, tocando partes de seu corpo enquanto observava a imagem no espelho fazer o mesmo. Esse reconhecimento de si mesmo em um espelho é um teste que muitos animais inteligentes não passam. O fato de esses jovens terem passado tão rapidamente e tão claramente foi mais uma evidência de suas notáveis habilidades cognitivas. Testemunhei atos de engano, que paradoxalmente indicavam honestidade e compreensão de mentes diferentes das suas. Uma tarde, Amber queria um brinquedo com o qual Shadow estava brincando. Em vez de simplesmente pegá-lo, o que certamente era forte o suficiente para fazer, Amber fez vocalizações de alarme enquanto apontava para a floresta, como se alertasse para um perigo. Shadow imediatamente largou o brinquedo e olhou para onde Amber estava apontando, claramente preocupado com ameaças potenciais. Amber rapidamente pegou o brinquedo abandonado. Quando Shadow percebeu que não havia perigo real e olhou de volta para Amber com o brinquedo roubado, fez sons que inequivocamente transmitiam acusação e traição. A linguagem corporal de Amber sugeria culpa. Toda essa interação exigia que ambos os jovens entendessem que os outros têm mentes com crenças que podem ser manipuladas, que se pode criar falsas crenças na mente de outro através do engano, e que tal engano é uma violação das normas sociais. Estes são conceitos sofisticados que exigem o que os psicólogos chamam de teoria da mente. Suas brincadeiras tornaram-se mais elaboradas e baseadas em regras à medida que amadureciam. Inventaram jogos que tinham estruturas claras e regras que ambos os participantes entendiam e seguiam. Um jogo envolvia esconder um objeto e dar pistas para ajudar o outro a encontrá-lo, com os papéis se invertendo a cada rodada. Outro jogo tinha um jovem criando uma espécie de pista de obstáculos, arranjando troncos, pedras e galhos.
e depois desafiando o outro a percorrê-la enquanto era cronometrado. Eles mantinham a pontuação de alguma forma, lembrando quem havia vencido as rodadas anteriores e mantendo um senso de competição contínua que se estendia por dias. Quando surgiam disputas sobre se as regras haviam sido seguidas, eles resolviam o desacordo através de vocalizações e gestos, negociando até chegar a uma resolução. Eu nunca precisei intervir ou arbitrar. Eles lidavam com os conflitos sozinhos com notável maturidade. Observei o que parecia ser um comportamento de ensino, com indivíduos mais experientes instruindo deliberadamente os menos habilidosos. Quando Shadow aprendeu uma nova técnica para quebrar nozes de forma eficiente, não usou esse conhecimento apenas para si. Ele mostrou ativamente a técnica a Ember, passando pelo processo lentamente enquanto Ember observava. Depois, dando a Ember materiais para praticar enquanto observava e fazia sons de encorajamento quando Ember acertava. Isso não era aprendizado por imitação, onde um animal mais jovem copia o que vê um mais velho fazendo. Isso era instrução ativa, com Shadow assumindo o papel de professor e estruturando deliberadamente a experiência de aprendizado para o benefício de Ember. Eles demonstraram compreensão dos estados de conhecimento e perspectivas dos outros. Se eu estivesse fora de casa, durante um evento que os jovens haviam vivenciado, eles tentariam ativamente comunicar o que havia acontecido, entendendo que eu não tinha testemunhado e, portanto, precisava ser informado. Se eu estivesse presente em um evento, eles não tentariam esse tipo de explicação porque entendiam que eu já sabia. Essa consciência de que diferentes indivíduos têm conhecimentos diferentes, com base em experiências diferentes, é outro aspecto da teoria da mente que se desenvolve relativamente tarde, até mesmo em crianças humanas. O uso de ferramentas deles tornou-se mais sofisticado com o tempo. Observei Ember criar uma lança de pesca, selecionando um galho longo e reto, retirando galhos e folhas menores e, em seguida, usando uma pedra para afiar uma extremidade. O processo foi metódico e claramente direcionado a um objetivo. Ember então usou essa lança para pescar com sucesso em um riacho raso, demonstrando não apenas a criação de ferramentas, mas o uso eficaz de ferramentas para realizar uma tarefa complexa. Shadow observou isso e criou sua própria variação, adicionando uma ponta bifurcada para prender os peixes contra o leito do riacho em vez de perfurá-los. Eles não estavam apenas usando ferramentas, estavam inovando, melhorando designs, adaptando técnicas aos seus estilos e preferências individuais. Notei que eles haviam começado a entender o conceito de propriedade e bens pessoais. Certos itens se tornaram deles em suas mentes e esperavam que esses limites fossem respeitados. Shadow tinha um cobertor específico que preferia para dormir e ficava angustiado se Ember o usasse sem permissão. Ember tinha uma coleção de objetos interessantes, várias pedras, ossos, pedaços de madeira, e não apreciava que Shadow perturbasse essa coleção. Eles desenvolveram um sistema de compartilhamento e empréstimo que envolvia pedir permissão através de vocalizações e gestos antes de usar algo que pertencia ao outro. Esse respeito pelos direitos de propriedade mostrava compreensão social sofisticada e cooperação. A relação deles comigo continuou a se aprofundar de maneiras que me comoveram profundamente. Começaram a me trazer presentes, objetos que achavam que eu poderia gostar ou achar úteis. Ember, uma vez, me trouxe uma pena particularmente bonita de um falcão. Shadow me presenteou com um cacho de frutas silvestres que encontrou. Não eram oferendas de comida ou trocas por algo que eles queriam. Eram presentes genuínos, dados livremente sem expectativa de reciprocidade imediata. Expressões de afeto e conexão. Eles estavam cuidando de mim da mesma forma que eu cuidava deles,
reconhecendo que os relacionamentos envolvem apoio mútuo e generosidade. Eles mostraram preocupação com meu bem-estar que ia além do simples apego. Quando torci o tornozelo feio durante uma caminhada, ambos os jovens alteraram imediatamente seu comportamento para acomodar minha lesão. Ficaram por perto, moderando sua energia normalmente exuberante. Escolheram caminhos mais fáceis, evitando terrenos que seriam difíceis para eu navegar. Ember até me trouxe seu cajado de caminhada, aparentemente entendendo que eu precisava dele mais do que ele. Quando descansávamos, eles se posicionavam de cada lado de mim, fornecendo apoio e calor. Permaneceram pacientes e gentis durante toda a lenta jornada para casa, nunca mostrando frustração com o ritmo reduzido. Isso era empatia, preocupação genuína com o sofrimento de outro e disposição para sacrificar suas próprias preferências para ajudar alguém em necessidade. Documentei exemplos do que parecia ser eles me ensinando suas maneiras de entender o mundo. Shadow às vezes me guiava para plantas específicas durante nossas caminhadas, insistindo através de gestos e vocalizações para que eu as examinasse, cheirasse, provasse pequenas quantidades. Com o tempo, percebi que ele estava me ensinando quais plantas eram medicinais, quais eram nutritivas, quais deveriam ser evitadas. Ember me mostrou técnicas para me mover silenciosamente pela floresta, demonstrando como colocar os pés com cuidado, como se mover com o vento em vez de contra ele, como usar a cobertura disponível de forma eficaz. Eles estavam me educando, compartilhando seu conhecimento, tratando-me como alguém que valia a pena ensinar. Essa troca recíproca de informações fortaleceu nosso vínculo e demonstrou que eles me viam como parte de seu grupo familiar, digno de investimento em meu desenvolvimento e capacidades. Sua inteligência emocional se manifestava de maneiras sutis. Aprenderam a ler meus humores com uma precisão impressionante, respondendo apropriadamente a estados emocionais que eu não havia verbalizado ou mesmo reconhecido completamente. Nos dias em que me sentia melancólico, com saudades da minha falecida esposa ou preocupado com meu corpo envelhecido, eles eram particularmente afetuosos, sentando-se perto, oferecendo contato gentil, fazendo sons suaves e reconfortantes. Nos dias em que me sentia enérgico e otimista, eles correspondiam a essa energia, envolvendo-se em brincadeiras e explorações mais vigorosas. Eles estavam se sintonizando com meu estado emocional e ajustando seu comportamento para fornecer o que eu precisava, fosse companhia silenciosa ou interação animada. Observei-os se envolvendo no que parecia ser planejamento e discussão sobre atividades futuras. Sentavam-se juntos, fazendo várias vocalizações de um lado para o outro, ocasionalmente gesticulando em direção a direções ou locais específicos. Após essas sessões, eles partiam com um propósito, como se tivessem concordado com um destino e um plano de ação. Isso sugeria que podiam se comunicar sobre coisas que não estavam imediatamente presentes, que podiam propor ideias, debater opções e chegar a um consenso sobre comportamentos futuros. Esse tipo de referência deslocada, falar sobre coisas removidas no tempo ou no espaço da situação imediata, é uma marca registrada da linguagem humana e raramente é observado em outras espécies. A capacidade deles de gratificação adiada me impressionou muito. Testei isso informalmente, oferecendo-lhes uma escolha entre uma pequena recompensa imediata ou uma recompensa maior se esperassem. Ambos os jovens consistentemente escolheram esperar, demonstrando controle de impulsos e tomada de decisão orientada para o futuro. Mais notavelmente, eles esperavam mais tempo por recompensas maiores, mostrando que entendiam não apenas que esperar trazia benefícios, mas que a magnitude do benefício aumentava com o tempo de espera. Esse tipo de desconto temporal e tomada de decisão racional sobre recompensas futuras requer habilidades cognitivas sofisticadas. Eles desenvolveram
o que só poderia ser descrito como conhecimento cultural, informação passada entre eles que não era instintiva, mas aprendida e compartilhada. Amber descobriu um canteiro de frutas vermelhas em uma área remota da floresta. Em vez de manter esse conhecimento privado, Amber deliberadamente levou Shadow ao local, mostrando-lhe onde as melhores frutas podiam ser encontradas e demonstrando as técnicas de colheita mais eficazes. Shadow, por sua vez, mais tarde, me levou a este mesmo local, passando o conhecimento. Isso criou uma cadeia de transmissão cultural, com informações valiosas sendo preservadas e compartilhadas entre indivíduos em vez de serem perdidas, quando o descobridor original se mudava ou esquecia. Eles mostraram consciência da mortalidade e da perda, o que sugeria uma compreensão genuína da morte como um estado permanente. Encontramos um veado morto na floresta um dia, morto pelo que parecia ser um puma. Ambos os jovens se aproximaram com cautela, examinaram o corpo cuidadosamente e depois ficaram muito quietos. Fizeram sons baixos e lamentosos que eu nunca tinha ouvido antes. Shadow tocou gentilmente o rosto do veado, depois olhou para mim com uma expressão que transmitia tristeza e talvez confusão. Pareciam entender que esta criatura, que um dia esteve viva e se movendo, agora se fora para sempre. Isso não era um simples medo da presa de um predador. Era a contemplação da própria morte, o reconhecimento da finalidade do fim da vida. As mudanças de estação trouxeram novas oportunidades de aprendizado e desafios. À medida que o outono avançava e o inverno se aproximava, observei ambos os jovens responderem às pistas ambientais com um conhecimento herdado que devia estar codificado em seus genes. Começaram a comer mais, acumulando reservas de gordura para os meses mais magros à frente. Seus apetites já substanciais aumentaram drasticamente e passavam mais tempo forrageando, consumindo vastas quantidades de nozes, frutas e qualquer outro alimento que pudessem encontrar. Seus pelos engrossaram visivelmente, tornando-se mais densos e longos para fornecer isolamento contra o frio que se aproximava. Essas adaptações ocorreram sem qualquer decisão consciente de sua parte, impulsionadas por antigos imperativos biológicos. O inverno em si foi uma revelação. Preocupei-me sobre como eles lidariam com o frio, mas eles prosperaram nele. Amavam a neve, brincando nela por horas, rolando em montes profundos, travando elaboradas guerras de bola de neve, onde sua precisão e força de arremesso superavam em muito as minhas. Criaram abrigos de neve com habilidade notável, escavando espaços protegidos em grandes montes de neve que forneciam excelente isolamento. Observei Shadow construir uma elaborada caverna de neve que mantinha uma temperatura interior significativamente mais quente que o ar exterior, demonstrando uma compreensão intuitiva das propriedades isolantes da neve e como explorá-las. A floresta de inverno se tornou sua sala de aula para diferentes tipos de lições. Aprenderam a rastrear animais na neve, lendo as histórias escritas em pegadas e perturbações. Amber tornou-se particularmente hábil nisso, capaz de identificar diferentes espécies, estimar há quanto tempo haviam passado, determinar sua direção de viagem, até mesmo avaliar se estavam se movendo casualmente ou fugindo de um perigo. Shadow desenvolveu uma impressionante habilidade de localizar animais que estavam hibernando ou se abrigando do frio, de alguma forma sentindo sua presença sob a neve ou dentro de árvores ocas. Essas habilidades de rastreamento eram notáveis e sugeriam capacidades sensoriais que eu não compreendia completamente. Observei-os estocando comida em vários locais por toda a floresta, criando suprimentos de reserva caso seus estoques primários se esgotassem ou ficassem inacessíveis.
Eles se lembravam da localização de cada esconderijo com precisão perfeita, mesmo quando a paisagem era transformada por fortes nevascas. Cavavam através de metros de neve para alcançar suprimentos que haviam enterrado meses antes, nunca mostrando confusão sobre onde haviam colocado as coisas. Essa memória espacial e habilidade organizacional demonstravam planejamento sofisticado e gerenciamento de recursos. Seu vínculo social se aprofundou durante os rigorosos meses de inverno. Dormiam juntos para se aquecer, seus corpos entrelaçados, conservando o calor através do calor corporal compartilhado. Cuidavam um do outro com mais frequência, ajudando a remover gelo e detritos de áreas de difícil alcance. Compartilhavam comida sem hesitação, entendendo que a cooperação e o apoio mútuo eram essenciais para sobreviver a condições difíceis. Vi-os desenvolver o que parecia ser um altruísmo genuíno, ajudando um ao outro mesmo quando não havia benefício imediato para si mesmos, agindo por preocupação com o bem-estar do outro em vez da expectativa de benefício recíproco. A primavera trouxe uma explosão de energia e atividade. À medida que a neve derretia e novo crescimento aparecia, tanto Amber quanto Shadow se tornaram mais aventureiros, afastando-se mais de casa, explorando territórios em que não haviam se aventurado antes. Comecei a acompanhá-los em expedições mais longas, às vezes ficando fora por vários dias, acampando com eles na floresta. Durante essas viagens prolongadas, eu os vi completamente em seu elemento, movendo-se pela natureza com confiança e graça, seus corpos perfeitamente adaptados a este ambiente de maneiras que o meu nunca poderia ser. Observei-os encontrar seu primeiro urso, um grande urso negro que vagou perto de nosso acampamento uma noite. Meu instinto imediato foi o medo, mas ambos os jovens permaneceram calmos, avaliando a situação cuidadosamente. Fizeram vocalizações específicas, sons graves e ressoantes que pareciam comunicar não agressão. O urso respondeu com seus próprios sons, e algum tipo de entendimento pareceu passar entre as espécies. O urso seguiu em frente sem incidentes, e os jovens relaxaram. Mais tarde, percebi que eles haviam falado uma língua da floresta, uma comunicação que transcendia as fronteiras das espécies, transmitindo intenções e estabelecendo limites através de sons e posturas que o urso entendia perfeitamente. Eles começaram a me ensinar habilidades de sobrevivência a sério, como se reconhecessem que eu estava inadequadamente preparado para viver na natureza sem as conveniências modernas. Amber me mostrou como fazer fogo sem fósforos, usando atrito e materiais cuidadosamente selecionados. Shadow me ensinou quais fungos eram seguros para comer e quais eram venenosos. Uma distinção que poderia significar a diferença entre nutrição e morte em uma situação de sobrevivência. Eles demonstraram técnicas de purificação de água, mostrando-me quais materiais naturais poderiam filtrar contaminantes. Estavam investindo na minha educação, garantindo que eu pudesse sobreviver sem depender completamente dos suprimentos e ferramentas que eu trazia da civilização. Suas vocalizações continuaram a evoluir em complexidade. Na primavera, eles haviam desenvolvido o que equivalia a um vocabulário substancial, com dezenas de sons distintos que carregavam significados específicos. Conseguiam encadear esses sons em sequências que transmitiam informações mais complexas, criando o que poderia ser chamado de frases. Comecei a entender partes de sua comunicação, embora soubesse que estava apenas captando o nível superficial de um sistema linguístico muito mais profundo. Eles podiam discutir eventos passados, fazer planos para atividades futuras, compartilhar observações sobre o ambiente, expressar preferências e opiniões. Isso era linguagem no sentido mais verdadeiro, comunicação simbólica, que podia expressar conceitos abstratos e referência deslocada.
Documentei o que parecia ser a transmissão de conhecimento cultural entre eles em uma escala que eu não havia apreciado anteriormente. Shadow aprendeu uma técnica para extrair mel de ninhos de abelhas sem ser gravemente picado. E então, ensinou esse método a Amber através de demonstração ativa. Amber desenvolveu um método para usar pedras para quebrar nozes de casca particularmente dura e então instruiu Shadow nessa técnica. Eles estavam acumulando uma base de conhecimento compartilhado, informação cultural que estava sendo preservada e aprimorada ao longo do tempo. Se outros Bigfoot aprendessem com eles, esse conhecimento poderia se espalhar por uma população, criando variações regionais de comportamento e técnica, a marca registrada da cultura em qualquer espécie inteligente. Suas brincadeiras evoluíram para incluir jogos sociais mais sofisticados que pareciam ser uma prática para interações adultas. Envolveram-se em exibições de domínio simuladas, aprendendo as posturas e vocalizações associadas ao estabelecimento de hierarquias sociais sem realmente lutar por domínio real. Praticaram o que pareciam ser comportamentos de cortejo, sequências de aproximação e gestos que presumivelmente seriam importantes quando eles eventualmente encontrassem outros de sua espécie. Estavam ensaiando papéis sociais adultos através da brincadeira, preparando-se para as interações complexas que precisariam navegar mais tarde na vida. Observei momentos do que só poderia ser descrito como expressão artística ou criativa. Shadow às vezes arranjava pedras e galhos em padrões que não serviam a nenhum propósito prático, criando composições que pareciam agradar seu senso estético. Amber vocalizava em sequências longas e complexas que soavam quase musicais, variando o tom e o ritmo de maneiras que sugeriam composição deliberada em vez de simples expressão emocional. Esses comportamentos sugeriam que eles eram capazes de criar beleza por si só, encontrando satisfação na criação estética, outra marca registrada da consciência avançada. À medida que se aproximavam do primeiro aniversário sob meus cuidados, eu não podia mais negar a verdade que vinha evitando. Eles estavam se tornando grandes demais para permanecer em minha casa por muito mais tempo. Amber agora tinha mais de 1,5 metros de altura e provavelmente pesava perto de 80 quilos. Shadow era um pouco menor, mas ainda substancial. Eles precisavam de mais espaço, mais liberdade. Mantê-los confinados à minha propriedade estava se tornando injusto, talvez até cruel. Eram criaturas selvagens e precisavam viver vidas selvagens. Comecei a prepará-los para uma eventual soltura. Embora só de pensar nisso, meu coração se partisse. Levei-os mais fundo na natureza, ensinando-os a encontrar comida e abrigo por conta própria, incentivando-os a passar noites do lado de fora sem voltar para casa. Eles se adaptaram rapidamente, seus instintos naturais os guiando assim que eu fornecia a estrutura inicial. Aprenderam a construir ninhos com galhos e folhas, criando áreas de dormir confortáveis em locais protegidos. Tornaram-se proficientes em encontrar comida, não dependendo mais de mim para fornecer refeições. Mas eles sempre voltavam para mim eventualmente, procurando minha companhia, claramente me vendo como família. E eu sempre os recebia de volta, incapaz de mandá-los embora, adiando a separação inevitável por mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Eu dizia a mim mesmo que estava sendo minucioso, certificando-me de que eles estavam verdadeiramente prontos para a independência. Mas a verdade era mais simples e mais dolorosa. Eu não estava pronto para deixá-los ir. Eles haviam dado sentido e propósito à minha vida em um momento em que eu pensava que meus melhores anos já haviam passado. Eles me mostraram que nunca é tarde para novas experiências, novos relacionamentos, novos capítulos na vida. Sei que em breve terei que tomar a decisão final. Terei que guiá-los para uma área remota onde possam viver livremente,
onde possam encontrar outros de sua espécie, onde possam viver as vidas que foram destinados a viver. Quando esse dia chegar, será o dia mais difícil da minha vida, mas farei isso porque os amo. Farei isso porque deixá-los ir é a coisa certa a fazer. E farei isso sabendo que lhes dei o melhor começo possível, que os preparei bem para os desafios à frente, que honrei a confiança que sua mãe depositou em mim quando morreu tentando protegê-los. Até que esse dia chegue, continuarei a valorizar cada momento que temos juntos. Cada refeição compartilhada, cada caminhada pela floresta, cada noite tranquila na cabana. Esses momentos são preciosos e finitos, e não os tomo como garantidos. Estou vivendo plenamente no presente, apreciando o presente extraordinário que me foi dado, o privilégio de compartilhar minha vida com esses seres notáveis. E quando as pessoas me perguntam se me sinto sozinho vivendo aqui, eu sorrio e digo que não, porque eu tenho Ember e Shadow, eu tenho uma família, eu tenho amor, e isso é mais do que suficiente.